Beneficiários do PIS/PASEP já podem consultar o saldo reajustado. Os saques começam no próximo mês de agosto. Nessa edição você vai ver também como o diagnóstico precoce pode ajudar a reduzir os problemas de visão em crianças. Até 15% das crianças em idade escolar podem apresentar problemas oculares. Tem também os cuidados para evitar as picadas de escorpião, que já são responsáveis por mais mortes no Brasil do que as picadas de cobra. A gente mostra ainda as novas regras do cheque especial que já estão em vigor. O banco deve informar ao cliente quando ele não tiver saldo suficiente na conta e precisar utilizar o cheque especial. No quadro Eu Empreendedor tem uma doce história que embala o amor de muitos casais. Eu sou a Célia Bezerra Bem Casados, proprietária da empresa Bem Casados, e vou contar minha história de sucesso para vocês. E você vai conhecer o estudante cearense que é o único brasileiro a passar pela seleção da Universidade de Oxford, na Inglaterra. O Jornal da TVC desta segunda-feira, 16 de julho, está começando. Olá, boa noite. Entrou em vigor nesta segunda-feira a obrigatoriedade de adesão ao e-Social, sistema que deve ser usado para registrar informações de empregados e de eventos, como férias, horas extras, para todas as empresas com faturamento anual de até R$ 78 milhões, com exceção para micro e pequenas empresas e microempreendedores individuais, que só vão aderir a essa novidade a partir de novembro. O E-Social é a nova plataforma do governo federal para obrigações trabalhistas criada para unificar as informações de empregados e empregadores. Antes era preciso enviar as informações separadamente para a Receita Federal, Ministério do Trabalho, Caixa Econômica e INSS. Ela vai unificar o que já deveria ser unificado, mas que infelizmente não é, os diversos cadastros das empresas nos diversos órgãos e os diversos cadastros dos trabalhadores também nos diversos órgãos. Então são várias declarações que existem para diversos órgãos que estão sendo unificadas todas no E-Social e que irão deixar de existir. O sistema está funcionando desde janeiro deste ano para empresas com faturamento anual superior a R$ 78 milhões. Agora é a vez das empresas com faturamento abaixo deste valor começarem a adesão. A partir desta semana, elas devem obrigatoriamente dar início ao processo de cadastramento das informações no site do E-Social. A grande dificuldade de validação dessas informações é porque, muitas vezes, uma mesma pessoa tem cadastros diferentes por, muitas vezes, erros ou omissões nesses diversos órgãos. Então, uma data de nascimento errada, o nome da mãe errado, um CEP errado, você tem uma informação num órgão, outra informação em outro órgão, e aí dá inconsistência. São 5 etapas para o cadastramento do E-Social. A primeira fase, para micro e pequenas empresas, deveria terminar agora em julho, mas foi adiada para novembro. Já as outras 4 etapas devem ser concluídas até janeiro de 2019. As empresas que não se adequarem podem pagar multa. Cada uma dessas empresas que não se adequarem a essas exigências podem pagar penalidades de acordo com a omissão de informação que ela deixar de gerar. E essa penalidade pode variar de acordo com a quantidade de empregados que ela venha a ter. Olha, os beneficiários dos fundos PIS/PASEP que não sacaram os recursos no mês passado já podem consultar o saldo que tem a receber. O período de saque tem início no próximo mês de agosto. Os valores já vêm com a correção de quase 9%. Quem sacou as cotas do PIS/PASEP no mês passado não recebeu o reajuste. Tem direito ao fundo quem trabalhou com carteira assinada na iniciativa privada ou foi servidor público civil ou militar entre os anos de 1971 e 1988. A média de valor para cada beneficiário é de R$ 1.375, ou pode depender de quanto tempo a pessoa trabalhou no período. As contas do PIS são administradas pela Caixa Econômica Federal. Já as do PASEP são administradas pelo Banco do Brasil. Para consultar o saldo, o cotista ou o herdeiro devem acessar os sites da Caixa ou Banco do Brasil. Em ambos, com o número do CPF, já é possível ver se há dinheiro para ser liberado. A próxima etapa de saque das cotas começa em agosto.
Já estão valendo as novas regras do cheque especial, um dos créditos mais caros do Brasil. A partir de agora, os bancos vão oferecer medidas de socorro para quem se endividou no benefício, entre elas o parcelamento do saldo devedor. Veja como a novidade vai beneficiar os correntistas na reportagem de Soraya Santos. Há alguns anos, Dona Vilani fez um empréstimo junto ao banco. De acordo com ela, já foram pagas mais de 50 parcelas e ainda faltam 24. Os juros abusivos fizeram com que a aposentada procurasse ajuda junto ao Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública do Estado. É um absurdo, porque eu já paguei 56 prestações e disse que ainda estou faltando 24 prestações. E aí a senhora veio buscar o serviço da Defensoria? Vim pedir socorro, né? Assim como a Vilani, muitos correntistas têm feito empréstimos sem pensar nos encargos. Entre eles, o cheque especial, considerado a linha de crédito mais alta do país. Ele é um valor liberado pelo banco para o cliente, que quando utiliza, fica com saldo negativo. E para ajudar a população a lidar com o cheque especial, foram implantadas novas regras. A partir de agora, o banco deve avisar ao cliente quando ele não tiver saldo suficiente na conta e precisar utilizar o cheque especial. É preciso deixar claro que o serviço foi contratado. O banco precisará oferecer uma opção para o cliente parcelar o saldo devedor com juros mais baixos do que o original. O valor do limite do cheque especial deve ficar mais claro no extrato. Quem usar mais de 15% do limite do cheque durante 30 dias seguidos poderá parcelar com preço mais baixo. As novas regras têm como objetivo diminuir a média de juros cobrada pelos bancos, que em fevereiro deste ano ficou fixada em 324%, de acordo com dados do Banco Central. E o ideal mesmo é que o cliente não utilize o cheque especial e peça para retirá-lo da sua conta. Normalmente, quando o cliente ele confunde a existência desse saldo a mais com o saldo próprio existente na sua conta, ele começa a se utilizar sem saber de que, ao futuro, isso gerará uma dívida muito alta e a juros altíssimos, já que essa é uma linha de crédito que possui a taxa de juros mais altas do mercado. E a população deve sim buscar ajuda nos órgãos de defesa e proteção ao consumidor, para tirar dúvidas e resolver situações que ferem seus direitos. Essas taxas que vão ser aplicadas a essa outra linha de crédito, auxiliar ao pagamento da dívida de cheque especial, elas têm que ser bem discriminadas em um novo contrato que vai ser formulado, firmado entre as partes. Naturalmente que o cliente, o consumidor que tem alguma dúvida em relação ao valor final do seu débito que será pago, ele pode procurar os órgãos de proteção de defesa do consumidor para que seja orientado acerca da melhor opção a ser realizada em relação a esse aspecto, ou do cheque especial ou de outra linha de crédito adicional que vai ser utilizada para cobrir esse débito. O Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública do Ceará fica na Avenida Pinto Bandeira, número 499, no bairro Engenheiro Luciano Cavalcante. Quem quiser mais informações, é só ligar para o Alô Defensoria no telefone 129. No próximo bloco, a gente fala sobre os cuidados com a visão da criançada, que é para evitar que esse problema prejudique o rendimento escolar na volta às aulas. E tem as orientações sobre o que fazer após picadas de escorpiões e cobras, bem comuns nesta época do ano. O Jornal da TVC volta já. A gente traz agora um alerta na área da saúde. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, cerca de 15% dos alunos matriculados no ensino regular apresentam baixa visão. Quanto antes cuidar, melhor para evitar que essa dificuldade em enxergar comprometa o aprendizado. Os primeiros sintomas podem ser observados pelos próprios pais e, nessa hora, o melhor a fazer é procurar um especialista. A Beatriz, de 12 anos, está sentindo muita dificuldade para enxergar. Isso tem atrapalhado nos estudos. Eu tenho que colocar... ficar lendo o livro bem pertinho, para mim conseguir ler. Sempre eu fico lá na frente, no colégio. Ela então contou logo para a mãe que resolveu aproveitar as férias para cuidar da saúde dos olhos da filha. Ela tem queixas, sempre reclama de dores de cabeça e diz também que tem dificuldade em sala de aula. Realizado o exame, o médico disse que estava tudo bem. Não, está tudo bem.
Nesse período de férias, a demanda nas clínicas oftalmológicas cresce bastante. O médico diz que esse é um bom momento para fazer um check-up. Com o uso abusivo dos smartphones, computadores e outros aparelhos eletrônicos, as pessoas desenvolvem cada vez mais cedo problemas na visão. Por isso, a importância de frequentar o oftalmologista. Estima-se que cerca de 10 a 15% das crianças em idade escolar podem apresentar problemas nos olhos, o que pode inclusive influenciar no desempenho dos estudos. É preciso então que os pais fiquem atentos a qualquer sinal ou queixa dessas crianças para procurar um médico oftalmologista e assim diagnosticar precocemente qualquer doença. A queixa mais comum é exatamente essa dificuldade na sala de aula. É tanto que a maioria das crianças elas passam a vir ao oftalmologista trazido pelos pais a partir da idade que ela já está na escola, 5, 6 anos, né? Por quê? Porque é quando ela vai ter dificuldade, que a professora nota que a criança não consegue enxergar mais distante, fica se aproximando do quadro para enxergar, e aí ela fala para os pais, ou então a criança se queixa em casa, né? E aí a mãe, os pais trazem para o oftalmologista. Já que o assunto é saúde, a gente traz agora um outro dado alarmante, é que as picadas de escorpião já são responsáveis por mais morte no Brasil do que as picadas de cobra. Mesmo quem mora em áreas urbanas, como Fortaleza, deve ficar atento a locais que juntem entulhos, lenha, material de construção, também encanamentos dentro de sapatos e até roupas, que são ideais para que os escorpiões se reproduzam. E no caso de uma picada, a melhor coisa a fazer é procurar orientação médica. Bia já passou por 2 situações complicadas envolvendo escorpião. Há uns 2 meses, eu vesti uma camiseta, estava indo pegar os meninos na escola e tinha um escorpião dentro. E eu não vi. E eu só senti a picada, que parece uma agulha, assim, entrando. E aí eu procurei até, estava encostada na cama, procurei na cama, não estava. Quando eu tirei, aí eu falei, não, deve estar dentro da minha roupa. Eu tirei e estava lá dentro. E nesse período de férias, a atenção tem sido redobrada. Isso porque a filha, de apenas 5 anos, passa boa parte do tempo em casa. Eu moro num bairro que tem um pouco mais de mato, né, de árvores e tal. Então, assim, esporadicamente eles aparecem, né, a gente sempre teve muito cuidado. O assessor técnico do Núcleo de Controle de Vetores explica que a população precisa ficar atenta a esses animais. Os escorpiões são os animais que têm o maior número de agressão no nosso estado, tá certo? Então, são os animais que agredem mais nesse período. E o estado do Ceará tem uma escorpião fauna bastante diversificada. As cobras também estão entre as principais causas de acidentes. De acordo com os especialistas, a dica é andar sempre calçado, já que os pés são os principais alvos. Além disso, em caso de acidente, é importante procurar um médico e nunca matar ou tentar capturar o animal. A população, ao se dirigir para fazer algumas atividades, tá certo? Principalmente aqueles que trabalham na agricultura, eles têm que se prevenir utilizando botas e luvas ao realizar essas atividades. A criançada que forem para fazenda, sítio, então que gostam de pescar, que gostam de caçar, então a gente indica a criançada, tá certo, tá utilizando uma bota, então as perneiras e as luvas que tá podendo estar se protegendo. O Centro de Assistência Toxicológica do JF, no centro de Fortaleza, recebe e trata casos de acidente por animais peçonhentos. O CEATOX funciona em regime de plantão, 24 horas, 7 dias por semana, orientando sobre as medidas imediatas de socorro às vítimas. Quem tiver dúvidas, pode ligar para o telefone, o DDD é 85-3255-5050. Segunda-feira é dia do quadro Eu Empreendedor, que conta histórias de sucesso no mundo dos negócios e traz dicas que é para você chegar lá. Hoje você vai conhecer uma doceira que faz parte da história de muitos casais e que tornou quase obrigatório o bem casado em festas de todo o Brasil. Eu sou a Célia Bezerra, proprietária da empresa Bem Casados. E a minha história começou, sempre eu fazia meus bem casados para as festas de família. E quando foi em 2006, um cerimonial me comeu um bem casado meu e gostou e queria que a gente ficasse fornecendo para ele. Aí começou as minhas vendas de bem casado para casamento. Sempre eu digo para meus funcionários, a gente quando trabalha com bolo, a gente tem que trabalhar com carinho, com amor. Você não pode trabalhar com bolo revoltado, você não pode trabalhar com bolo com raiva. Dona Sara, quais são os seus 2 ingredientes que só tem nos seus bem casados? Eu sempre respondo, eu tenho 2 ingredientes, Deus e amor. Eu estou super realizada, porque eu adoro trabalhar com sonhos.
Você se sente feliz quando vê uma noiva feliz. Você se sente feliz quando você vai fazer uma festa de aniversário, uns bem-sucedidos para formatura, casamento. Quantas noivas saem aqui mortas de feliz, porque vai ter os bem-casados na festinha dela. E as pessoas saem mortas de feliz, que carregam 2, 3, 4, 5, 6 bem-casados para tomar um cafezinho no outro dia de manhã nas suas casas. A pessoa tem que ter uma decisão muito forte. Tudo que você vai fazer na sua vida, você tem que ter uma decisão muito forte, pensar bem direitinho se é realmente aquilo que ela gosta de fazer. Porque o mais importante que você tem que ver é você trabalhar com aquilo que você gosta. Quando você trabalha com aquilo que você gosta, você trabalha com prazer. No próximo bloco, você vai conhecer o estudante cearense que passou na seleção da Universidade de Oxford, na Inglaterra. É o único brasileiro aprovado. E os detalhes de mais uma edição da Colônia de Férias da Casa de Cultura Digital de Fortaleza. Daqui a pouco. Um estudante aqui de Fortaleza foi o único brasileiro a passar na seleção da Universidade de Oxford, na Inglaterra. Vitor Ivo, de apenas 18 anos, é um apaixonado pela física e agora se prepara para estudar em uma das maiores universidades do mundo. Cálculos, números, esse é o tipo de assunto que muita gente tem vontade de sair correndo só de ouvir. Não é o caso do Victor, que é um apaixonado pela física. Mas ele não é um estudante como qualquer outro. Ele é o único brasileiro aprovado na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Tive que fazer uma redação em inglês, falando por que eu queria estudar, o que eu queria estudar, por que eles deviam me aceitar, né, falando minhas conquistas, etc. Eu tive que fazer com isso também uma prova de exatas e eu tive uma entrevista lá, falando... e a entrevista de Oxford é bem diferente, assim. Eles não perguntam sobre a sua vida, eles ficam perguntando questões de física para você, só para ter ideia de como é uma universidade acadêmica. E foi assim que eu apliquei. Aí, no começo desse ano, né, em janeiro, eu recebi a resposta e era 6 horas da manhã, eu tinha acabado de acordar, e estava lá e meio, e foi bem legal, assim. Mas essa conquista do Victor não foi muita surpresa para as pessoas, isso porque ele tem um histórico para ninguém botar defeito. O garoto já foi medalha de prata na Olimpíada Europeia de Física e ganhou o ouro no Campeonato Mundial dessa mesma disciplina. Todas essas vitórias são frutos de uma dedicação que começou bem cedo. Resolveu estudar física profundamente. Então, só para você ter uma ideia, no 9º ano ele pegou os livros do 1º, do 2º e do 3º ano, e estudou os livros em 3 meses. Mas o sonho do Victor, digamos, é um pouco caro. Para se manter na Universidade de Oxford por cerca de 1 ano, ele precisa de pelo menos R$235 mil. Para juntar a quantia, eles organizaram uma vaquinha online. Quem quiser e puder ajudar, pode acessar o site e fazer a sua doação. Eu criei no site chamado Vaquinha, é bem direto, só que é Vaquinha com K. Entrando lá tem a descrição da vaquinha direitinho, minha história. E embaixo tem um botão escrito contribuir. É só você ir no botão contribuir, lá vai ter uma opção para você colocar seu nome, sua conta, quanto você quer pagar, e é basicamente isso. Esse valor, equivalente ao 1º ano de estudos, é o tempo que a família dele precisa para se programar para bancar a estadia de Victor na Inglaterra. O curso são 4 anos, 3 anos de graduação e 1 ano de mestrado. Mas essa vaquinha é para a gente tentar garantir o 1º ano, para ver como é que a gente vai fazer nos próximos anos, né? Vai dar tudo certo. A Casa de Cultura Digital de Fortaleza abriu as portas para a 2ª edição da Colônia de Férias. Durante toda esta semana estão sendo ofertadas oficinas, palestras, workshops e campeonatos de games para jovens de todas as idades. Olhos vidrados na telinha enquanto os dedos trabalham freneticamente. Os jogos de videogame hipnotizam crianças e adolescentes de todas as idades. Durante esta semana, qualquer jovem pode ter acesso gratuito à sala de games na Casa de Cultura Digital de Fortaleza. O equipamento promove a 2ª Colônia de Férias Digital, com uma programação bem atraente. Campeonato de games, oficina de quadrinho, curso de DJ, oficina de YouTube. Aqui as atividades são para iniciantes, então mesmo as oficinas de robótica utiliza de forma lúdica, a parte eletrônica, as primeiras noções de lógica, de montagem, de robótica. A ideia é trazer a cultura digital para mais perto das crianças. Para muitos, é o primeiro contato com a tecnologia,
mas eles aprendem rapidinho. Álvaro, de 9 anos, montou um gravador de voz em menos de 5 minutos. Você liga aqui, ele vai falar, olha. Oi, meu nome é Álvaro. Você aperta esse botão e ele vai falar o que eu falei. Vai falar. Oi, meu nome é Álvaro. Esta é a oficina de robótica. Os alunos aprendem a criar robôs com blocos de montar e também a dar vida aos protótipos através de aplicativos de celular. Nessas oficinas a gente não só está ensinando a montar, como também a programar e a eles utilizarem outras interfaces de comunicação com os robôs, como por exemplo o próprio computador, aplicativos de celular, utilizar o Kinetic do Xbox. São esperados mais de 600 jovens nos 6 dias de colônia. Cada oficina tem uma faixa etária específica e limite de 15 alunos por curso. Para garantir a vaga, é só se inscrever no site ou no Facebook da Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação. Ou você pode ter a mesma sorte da Maísa, que conseguiu a vaga minutos antes da aula começar. Aprendi a mexer em videogame e a fazer vários bonequinhos, coisas, robôs. As crianças ficam fascinadas com os robôs, mas aqui o aprendizado vai além da ciência e da tecnologia. Os professores aproveitam os protótipos criados para inserir outros assuntos nas oficinas, como, por exemplo, preservação ambiental. Hoje eles estão montando um golfinho. Então a gente vai falar dessa fauna que existe aqui na praia de Iracema, na nossa própria região. Então a gente vai falar de sustentabilidade, preservação do meio ambiente e vai estar utilizando como recurso para isso a robótica. Mais 3, vai. A gente vai ficando por aqui. Daqui a pouco, às 9h15 da noite, tem o Jornal da Cultura com as notícias nacionais. Outras informações do nosso estado. Amanhã, a primeira edição do Jornal da TVC, às 11h45 da manhã. Uma ótima noite para você.